A paz do Senhor, meus amados irmãos, diga graças a Deus. Desde já eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer o Senhor, nosso Deus, e pedir oração também aos irmãos pela recuperação do meu olho. Eu peguei por esses dias, tipo uma corrente de ar fria, saindo para trabalhar, e me deu tipo uma paralisia no rosto, e acabou afetando um pouco do meu olho. Você não pode perceber que está um pouco fechado, né? Já é fechado, agora fechou mais ainda. Mas a alegria é imensa, amados irmãos, de poder estar aqui de novo, junto, andando por esses dias aí, mas sempre com o nosso coração orando a esse santuário, a edificação dos santos, dos servos que o Senhor chamou para essa boa e poderosa obra. Amém, meus queridos? E a confiança do nosso pastor Jetro, com todo o ministério que nós carregamos, estivemos por esses dias, né, pastor Jetro? Já num trabalho aqui no cooperativo, esteve a pastora Cíntia, a irmã Júlia, o Jeff também, e o pessoal até hoje comentam daquele culto, né, maravilhoso, que foi a ministração da palavra do nosso Deus. Então eu quero louvar o Senhor pela sua bondade. Confesso que realmente não é fácil, a gente pensa em tantas coisas, falar em tantas coisas, mas na medida em que vai se aproximando o tempo, a hora de chegar, as pernas balançam, o coração realmente acelera, porque, amados irmãos, se trata de coisas eternas, né? O reino de Deus na sua plenitude, na revelação da sua poderosa palavra, né? A condição em que se encontrava a humanidade, e ainda muitas se encontram, né? E o privilégio que nós desfrutamos, né, de poder em horário como esse, dia como esse, nesse exato momento, poder estar na presença daquele que é o Todo-Poderoso. É um grande privilégio. Durante a noite, enquanto você descansava, chegando talvez do seu trabalho cansado, o Senhor tinha preparado uma boa água, uma boa alimentação, um bom banho para refrescar o seu corpo, uma boa alimentação, e depois o Senhor já tinha preparado um sono tranquilo e abençoador para que você se levantasse no dia de hoje com as suas forças renovadas para adorar aquele que é poderoso e que tem realizado coisas maravilhosas em nossas vidas, no nosso meio, né? Então, independente das lutas, das dificuldades que estamos passando, que passaremos, ter a certeza e a convicção que o nosso Deus, Ele está diante de nós, e a causa é sua, e Ele há de sustentar até a nossa chegada segura na sua presença. Isso é importante. Então viva esse dia aqui, no dia de hoje, como se fosse o seu último dia. Então viva para o Senhor, envolva todo o seu ser, deixe o Senhor te envolver com a sua graça, e você se destacar no seu reino para a sua glória eterna. Amém, meus irmãos? Vamos louvar o Senhor. Quero ver aqui já está aqui pronto, né? Glória a Jesus. Pastor Leandro, está aí, né? Estou vendo o Senhor daqui.
chamar você, aqueles que podem se colocar de pé. Quero orar, quero fazer mais uma oração ao nosso bondoso Deus. Meu Senhor, nós queremos te dar graça no nome que é sobre todos os nomes, Senhor. O nome do teu servo, servo de servos, Senhor. Aquele que tinha podereito eterno, todo o privilégio de ser servido, de ser, Senhor, de uma maneira tremenda servido. Ele se esvazia de toda a sua glória e de seu resplendor, e ele vem com um coração de servo para servir aqueles que deveriam servir. E é isso, Senhor, que nós precisamos ter verdadeiramente, esse coração de servo, Senhor. Reconhecer a posição, o privilégio, a honra, a glória que o Senhor tem nos dado, de poder servir no teu reino eterno. Como diz a tua palavra, que o Senhor não nos trata de servo, mas de amigo e de irmão, para a glória do teu precioso e maravilhoso nome. Por isso que nós estamos contentes e nós te damos graça em o nome de Jesus. Por um momento em tua presença, por um instante de tu amor, por um desejo de tu glória, por um minuto nada mais, todo daria, não importaria lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de su amor, por un deseo de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu amor.
Vamos lá, amados irmãos, a uma leitura da palavra de Deus que o Senhor pôs no meu coração nesta manhã. Livro de Neemias. Neemias. Livro de Neemias, capítulo 1. Alguns versículos estaremos lendo aqui. Neemias, capítulo 1, que nos diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu na cidadela de Susa, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Ele perguntou. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham na província, estão em grande miséria, desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando ao Deus dos céus. E disse: Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudirem a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos meus pecados, dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecados. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem o juízo que ordenaste a Moisés, o teu servo. Diga a Moisés, o teu servo. Podeis sentar, amados, até aqui. Que coisa tremenda podemos observar. Não basta apenas ser servo, né? Não basta apenas ser servo, mas o servo é aquele que está apto, é aquele que está disposto a servir, né? O Senhor chama servo, servo bom e fiel, né? Servo bom e fiel. E o maior exemplo de servo bom e fiel que nós podemos tomar como modelo para nossas próprias vidas diante de Deus é o modelo do Senhor Jesus Cristo. Ele foi servo por excelência. Ele prontificou o seu coração diante de Deus.
quando Isaías clamava: Senhor, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E diz que diante aquela multidão, aquela imensidão de seres celestiais, o Senhor se apresentou voluntário diante de Deus e disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim para a tua glória. Então ele se prontificou, ele se esvazia de todo o seu resplendor, de toda a sua glória, para servir e alegrar o coração daquele que vive por toda a eternidade, fazer a obra do Senhor. Então realmente depende de um coração voluntário, bondoso, piedoso, disposto a servir. E por que a palavra de Deus se refere e faz menção tanto deste órgão que compõe o nosso corpo humano, o coração? Os irmãos sabiam que o coração, na sua formação, quando o embrião ali, ele é fecundado no útero daquela que será a mamãe, daquele menino, daquela menina, você sabia que o primeiro órgão a ser gerado, desenvolvido ali dentro do útero, desenvolvendo aquele embrião que vai dar a forma humana, a vida humana? Você sabia que o primeiro órgão a ser formado ali durante 3 semanas é esse órgão tão maravilhoso falado, que nós estamos mencionando o seu nome, chamado o coração. Então, primeiro órgão a ser desenvolvido no embrião, no útero dessa mamãe, é o coração. Diz que ele está num ponto encefálico, e na medida em que ele está crescendo, se desenvolvendo, ele começa a caminhar, a descer dessa posição encefálica, e ele entra na posição da caixa torácica, pendendo um pouco para a esquerda. E dali, através já do seu movimento sanguíneo, dos vasos sanguíneos, dos seus braços sanguíneos, começa-se a se desenvolver os demais membros e órgãos do nosso corpo humano. Então veja só que coisa magnífica e tão assombrosa é o conceito da vida, é o desenvolvimento desse ser no útero daquela mamãe, que no futuro muito próximo estará abraçando e lhe dando toda sorte de carinho, de afago, aquele ser que ela acabou de dar à luz. Então a Bíblia diz a respeito, fala muito disso. Então o coração é a fonte que emana todas as saídas da vida, pensamentos, desejos, projetos que executamos, pensamos que são definidos na nossa mente, mas não é. Tudo procede, amado, do nosso coração. Nosso coração realmente é um órgão espetacular, e é ele que tem que dar a saída e o sentido da vida do ser humano na face de toda a terra. Então não é à toa que o Senhor falou: filho meu, dai-me o que? O teu coração, para que eu cuide dele. Jeremias faz menção do coração que está longe da presença de Deus. Diz que ele é doentio, ele está enfermo, ele é astúcio, e ele tem ação do maligno em si mesmo. Somente o Senhor, na sua bendita palavra, irmão, tem o poder de penetrar nesse ser e fazer com que essas pessoas que andam totalmente longe, praticando o mal, possa ser alcançado pela graça do Todo-Poderoso e se tornar uma pessoa como nós somos hoje, filhos amados, preciosos diante dos olhos daqueles que vê todas as coisas.
Então, né, característica de servo. Quando nós vimos aqui, nós podemos ver que Neemias tinha um coração voltado para servir, mesmo longe da sua pátria, servindo ali naquele país onde ele se encontrava. E ele recebe uma notícia de que muitos dos seus irmãos que foram levados para o cativeiro e aqueles que ficaram na província de Jerusalém, eles estavam em profunda miséria, passando grandes necessidades, totalmente destruídos. Uma calamidade estava assolando a cidade santa, aonde ali tinha um santuário, e sobre aquele santuário o nome do Senhor descansava. Queimaram tudo, derrubaram os muros, saquearam o templo, muitos perderam as suas vidas, outros foram conduzidos cativo para a Babilônia, levados para a Síria, e muitos ali perderam as suas vidas. 70 anos praticamente eles passaram dentro daquele inferno, daquele cativeiro, e tudo devido que não observar a lei, os mandamentos, os estatutos do Senhor. Quem observa, amados irmãos, os mandamentos do Senhor e a coloca em prática, ele é um cristão, uma família, uma casa abençoada e protegida 24 horas pelo poderio dos altos céus, pelo poder do Deus de Abraão. Então, ele escuta a notícia por Ananias, um dos seus irmãos que escaparam, e chegando, provavelmente aqui diz na cidade de Susa, era a capital dos medos e persas, e Neemias estava ali como copeiro, servindo ao rei. E quando ele escuta aquela notícia daquela calamidade, irmão, primeira coisa que ele faz é chorar profundamente a situação terrível a qual os seus irmãos estavam passando por aqueles dias. Neemias tinha um coração de servo bom e fiel. Sabendo da notícia, lamentou profundamente, ficou alguns dias jejuando, chorando na presença de Deus, para que o Senhor agisse, interagisse ali, fizesse alguma coisa por aqueles que estavam em grande agonia e aflição. Então, hoje para a gente aqui não é diferente. Aqueles que têm o seu coração como coração de servo, se compadece das misérias, das lutas, das enfermidades, das assolações que acomete o povo aí fora, Você que tem um vizinho, que tem uma família que sabe de suas lutas, o verdadeiro servo do Senhor, ele busca estratégia, meio de poder liberar no tempo certo, na hora certa, uma palavra de cura, de restauração, de alegria, de renovo, de paz para essa família que está sendo perturbada de dia e de noite nos nossos dias atuais. É o coração de servo. Até eu estava falando com o pastor Jeto, que não basta ser apenas servo, mas deve ser servo bom e fiel, disposto a servir. Ele nunca está contente ou satisfeito com aquilo que ele está realizando. Sempre ele deseja realizar algo mais na vida do seu próximo. Vendo a restauração e as vitórias deles, ele louva ao Senhor pelo serviço prestado, por aquele que prestou
a maior honraria, primeiro, que prestou o maior e o melhor serviço diante de Deus, derramando o seu sangue para nos conduzir de vitória eterna até o Todo-Poderoso. Essa é a nossa maior esperança e a nossa maior vitória. E diz aqui que Neemias, o seu semblante caiu devido à notícia que ele recebeu. E o rei observa que o seu semblante estava amargurado, estava triste, e perguntou: o que tens, Neemias? O que está passando com você? Né? Você está diante de mim, do meu reino, eu te quero muito, você tem todos os privilégios, né, a qual o reinado, o meu reino pode proporcionar. E por que esse rosto de desânimo, de tristeza, se não estás doente? O que está passando? E ele falou: ó rei, meu senhor, não estaria o teu servo triste e abatido como se encontra nesses dias, né, recebendo a notícia do que a cidade dos meus pais, onde os restos mortais dos meus pais ali descansam, a cidade e o santuário do meu Deus que eu sirvo, como tu sabes, não tivesse sido destruído e ateado fogo, o meu coração não estaria como está nos dias de hoje. E ali ele observou e perguntou o que ele desejava. E simultaneamente, irmão, vem na sua mente uma oração e um pedido para voltar até Jerusalém, uma longa e larga viagem, para reparar ali parte da cidade, do muro, porque Neemias tinha conhecimento de causa, que num tempo certo, todo aquele povo que foram levados cativo para a Babilônia, passando o seu tempo de castigo, o Senhor estenderia a sua boa mão poderosa e o levaria de volta para aquele santo lugar, para glorificar e adorar o seu nome no seu santuário. Então, quando eu estava conversando, e até contei para o pastor Getro que nosso pastor Fábio, ele já tem aproximadamente 40 anos de campo de missões. Ele já esteve aqui algumas vezes. E ele falou que em uma dessas viagens, ele foi morar no norte da África, um país muito pobre, um dos países pobres, são 10, 12 países ali, no norte da África, países totalmente fechadíssimo para qualquer tipo de religião, principalmente o cristianismo. Então você ter uma Bíblia sagrada ali, ou professar a sua fé nos dias atuais, países ali como Líbia, né, Marrocos, né, aonde ele estava, Mauritânia, ele fala que você coloca a sua vida e a vida da sua família à disposição da morte por causa do santo evangelho do Senhor Jesus Cristo. E mesmo no meio dessa situação, muitos têm se levantado e têm proclamado as boas novas de salvação no meio daqueles povos ali no norte da África, para a glória de Deus. Eu não sei se os irmãos viram por esse dia agora, um desses países, não foi desse país, foi na Etiópia, um irmão chamado de Ebrahim Russell. Deus o levantou, este jovem, ainda jovem, e ele começou a levar a palavra de Deus para algumas aldeias ali na Etiópia, e Deus agiu poderosamente, convertendo entre eles aproximadamente 80 muçulmanos, entre eles alguns imãs, alguns mulas, que ali seriam sacerdotes daquelas comunidades. O poder da palavra entrou no coração, naquela comunidade ali, e mais de 80 muçulmanos dobraram seu joelho ali, diante do seu povo, do seu clã, e levantaram as mãos ao céu,
e confessaram Isa al-Masih Kalimatullah como o único Filho de Deus e Salvador de todas as nações. E qual foi o resultado disso? Em questão de dias, montaram uma emboscada com foices, machado, pedras e pau. Cercaram a casa daquele Ibrahim Russell, e dilaceraram, abriram todo o seu corpo no meio, por simplesmente se dispor como servo bom, coração de servo disposto a servir. Agora você imagina o triunfo e a glória e o esplendor da chegada da alma deste homem diante do Todo-Poderoso. Você imagine a cena, o céu aberto, enquanto ele era ali aberto à base de paulada, de facão e outras armas ali brancas, pedras, a sua alma se deslocou do seu corpo, as portas do céu se abriram e ele foi recebido na glória eterna com louvores do Todo-Poderoso. Isso é, irmão, coração de servo, servo bom e servo fiel. Que privilégio, que honra, que glória, que maravilha poder ser chamado como servo do Altíssimo, do Santo de Israel, por esses últimos dias. Que privilégio, que glória. Não há nada maior neste mundo do que você ter a convicção de que serve no reino de Deus, serve a homem, mas não serve para homem, serve a homem para agradar o Deus Todo-Poderoso. E o nosso serviço na congregação dos santos não é em vão, pois o Senhor faz juramento na sua palavra de nos dar 100 vezes mais nesta vida e por fim o direito de vida eterna. Então se alegre, goze na presença do Senhor, coloque o seu coração, fonte de todo o seu sentimento, desejo e vontade, na mão do Senhor. Deixa o Senhor guiar o teu coração e serás próspero, abençoado verdadeiramente com toda sorte de bênção nas regiões celestial. Ainda que venhamos padecer enfermidade, dificuldade, a palavra de Deus nos diz que enquanto o velho homem se corrompe, certo? Enquanto é desfeito a sua matéria nessa terra, diz que o homem interior espiritual, ele se renova a cada momento pelo poder sobrenatural da sua bendita palavra do nosso Deus, Então Neemias, ele demonstrou um coração bondoso e de servo fiel pela sua atitude. Ele poderia dizer: olha, rapaz, eu não quero saber dessa notícia, eu não tenho nada a ver com isso, não fui eu que cometi esses tipos de coisas, estou numa posição muito privilegiada, tenho de tudo, do bom e do melhor, e não quero me envolver jamais com essas coisas. Mas não, o seu coração piedoso, cheio da graça e da misericórdia do Senhor, levou Neemias a tomar uma posição que chamou a atenção daquele monarca, daquele rei ímpio, que não servia ao Senhor, mas se compadeceu e favoreceu a Neemias naquilo que ele pediu, na sua oração perante Deus, e depois transmitiu para o rei que lhe desse essas condições. O rei lhe deu, e ele se prontificou a visitar a cidade de Jerusalém e edificar os seus muros. Não sabe que muros são sinais de
proteção, de fortaleza, né? De segurança, né? Você vê que toda boa casa sempre ela é cercada por um bom muro, né? E toda boa casa espiritual que somos cada um de nós, que temos a essência da glória do Espírito do Eterno sobre nossas vidas, diz que o Senhor é muro, fortaleza, diante, na frente, atrás, sobre nossas cabeças, nos protegendo dia e noite de toda a ação do maligno. Chegasse aqui nesta manhã, mas o bom braço poderoso e os anjos, seres celestiais, trabalharam, repreenderam o mal, os demônios, abriram os caminhos para que tu, eu, nós pudéssemos estarmos aqui, nesse exato momento, sendo ministrado pela poderosa palavra do nosso bondoso Deus. Estamos de pé, porque a misericórdia e a bondade do Senhor trabalhou durante toda a noite ao nosso favor. Então, louve e engrandeça o Senhor. E o pastor Fábio, como a gente estava falando aqui, ele vai para o norte da África, para a Mauritânia. Mauritânia, até hoje, nos dias atuais, é costumeiro, senhores, pessoas prósperas, teres em suas casas, em suas fazendas, escravos, até os dias de hoje. Existem mercados abertos, onde você vai na feira e você compra, você troca, você vende escravos na Mauritânia. E o pastor Fábio falou que foi ali a aprender o árabe do norte da África, estudar o Alcorão, e também, claro, espiar, fazer a obra de Deus, estudar meio certo e oportuno para estabelecer ali um trabalho na Mauritânia. E ele falou que durante aqueles 3 anos que morou com aquela família, irmão, aquele senhor era próspero, e ele era crente, e o Fábio observou que ele tinha vários escravos ali, dezenas deles, que ele comprava e trazia para a sua casa, para a sua fazenda, para o seu sítio. E ali eles serviam no campo, cultivando a terra, plantando, colhendo. E entre eles tinha um que servia na casa. O nome dele era José. E o pastor Fábio começou a observar, durante o tempo que ali estava vivendo, sempre que encontrava, se deparava com o José, José estava com um riso no rosto, sempre. E ele observava que o José, ele era o primeiro a se levantar, ele era um mordomo, aquele que preparava a comida, o alimento, e servia o Senhor, a sua senhora, a esposa do seu senhor, e os demais membros da família. E por último ele se servia. Diz que ele era o primeiro a se levantar, e ele era o último a se recolher no seu quarto, no seu leito. E Fábio observava isso, o pastor Fábio. E chegou um tempo e perguntou: mas José, você é escravo aqui e tudo, e o tempo que eu tenho ficado aqui, eu tenho observado, você está sempre com um sorriso, com uma alegria. A gente vai ali numa vila, numa cidade, quando a gente volta, você já está de pronto aí, com essa bacia aí de madeira, e essa bacia aí de barro, já com água fresquinha, você coloca esperando a gente, já está com uma toalha, para a gente se lavar os nossos pés, você até faz tudo isso. Rapaz, que coisa tremenda. Mas por que isso? Você não tem assim nenhum sentimento assim de ter a sua liberdade? E ele falou: não, a minha liberdade está aqui. Eu faço isso, Fábio, porque o meu Senhor cuida muito bem de mim. Ele me dá comida para que eu possa comer, e me dá o direito de descansar quando eu estou cansado. Então, o meu Senhor, Ele é tudo para mim. E como retribuição,
do que Ele faz por mim, é isso que eu posso fazer e servir a Ele e os seus convidados que Ele convida para a sua casa. Não, que exemplo de coração de servo, não é verdade? Alguns deles ganharam até mesmo a forquia, foram assim, direito de ir embora, mas eles estavam tão acostumados que alguns foram e voltaram todo dia. Daqui a pouco, quando olharam, estava ele com as mochilas, com as sacolinhas deles, de manhã de volta ali, porque eles não tinham mais noção do tempo, do mundo, não sabia mais o que fazer, e o Senhor recebeu eles de volta, e ali eles continuavam servindo o seu Senhor. Então, é um exemplo, um modelo, para que a gente possa estar recebendo da parte de Deus a alegria. Servimos ao Senhor, porque o Senhor tem nos servido primeiramente todo o santo dia, para a glória do Todo-Poderoso. Amém, meus amados? Glórias ao Senhor. Então, o que mais a gente podia usar aqui como um coração de servo? Modelo, o Senhor nosso Cristo, Ele é exemplo de coração de servo, disposto a servir, e não serviu de qualquer maneira. Ele serviu aos seus servos, que era para o servir. Ele serviu com o melhor que ele tinha. Ele serviu a Deus por nossas vidas, por nossas causas, perdendo, sendo tirado de uma maneira tão violenta a sua própria vida diante de um tribunal corrupto, humano, totalmente longe da presença do Todo-Poderoso. Mas o teu coração de servo não foi capaz de parar e pulsar diante de Deus para nos conduzir seguro até a presença do Senhor por estes últimos dias. Amados irmãos, Cristo é o maior exemplo de servo. Servo bom e fiel. Fiel nas maiores tribulações e tempestade que você possa imaginar. Passou o Senhor por todo esse processo, no intuito de servir e agradar o coração do Pai. Então, quem tem o Espírito do Senhor e nasceu da água, da palavra, foi regenerado do Espírito Santo, ele tem, por natureza, recebido da parte de Deus esse coração de servo. Servo é servir, é promover o bem-estar do seu próximo. Requer uma disciplina muito grande, uma dedicação totalmente voltada para o Senhor, que não é realmente algo tão fácil assim, nos dias atuais, a gente encontrar servos dispostos a servir no reino de Deus, para a glória de Deus, sabendo disso, que teremos da parte do Senhor, além do que já recebemos, o Senhor ainda nos promete algo mais, mesmo sem sermos merecedor de tudo isso. Então, é a voluntariedade do servo fiel, a boa vontade do servo de agradar o coração do Pai. Amém, meus amados irmãos? Acho que eu perdi a noção do tempo. Pastor Gero, como é que a gente está aqui? Estamos bem? Até que hora a gente vai? Já chegou? Já, né? Tá. Então, amados, vamos ficar de pé. Pode cantar mais um hino, pastor Gero?
Amém, meus amados. Vamos fazer mais uma oração. Está conosco também aqui, né, o meu pastor Pedro, meu patrão também. Seja bem-vindo, pastor Pedro, né? Deus abençoe em o nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, obrigado pelo privilégio. Nos dá um coração como o Senhor tem nos dado. Aperfeiçoa, molda e trabalha em nosso coração como um coração de servo. Servo para servir aquele que nos serviu primeiro. Em o nome do Senhor Jesus. Quem souber pode cantar comigo. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado. Decidi largar tudo e vai. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volta para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você? Volte para o mar. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você? Volte para o mar. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, 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 oh. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado. Decidi largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volta para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você? Volte para o mar. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aplauda o Senhor, pastor Jeto. Deus abençoe.